Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, aleluia, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo 9 e no seu versículo 19. Irmãos, para iniciar, eu começo a ver aqui que é uma mesma passagem, só que tem um plano A e tem um plano B. Ou seja, como assim, irmão Vinícius? Eu começo a olhar aqui para a Bíblia está na minha frente, estou de joelhos, olhando para a Bíblia, né? Que quando eu prego em live, eu já acostumei a pregar de joelhos, né? Fica melhor para mim não entortar minha coluna sentado. Aleluia. Então, eu estou vendo aqui, olhando para a Bíblia nesse exato momento, de joelhos e vendo que no capítulo 9 vai falar a respeito da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Só que já no verso 19 vai dizer: o perseguidor torna-se perseguido. Oh, glória a Deus. E é onde eu já começo dizendo para os irmãos. Uma hora nós vemos uma história no capítulo 9, por onde nós começamos a conhecer um Saulo que estava caminhando, respirando ameaça, respirando morte, estavam aleluia, estava se dirigindo ao sumo sacerdote, pedindo-lhes carta para Damasco, né, para a sinagoga, a fim de que ele tinha um só objetivo, que encontrasse algum daquela seita, algum daquelas religião, algum daquela fé, seja homens, quer mulheres, ou os conduzisse preso a Jerusalém. Então, capítulo 9, nós vemos Saulo perturbado. Nós vemos Saulo, aleluia, completamente atribulado. Aleluia. Quem sabe assim, Saulo estava ali, né? Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Porque aquele que persegue o povo de Deus, aquele que persegue a igreja, amados, a igreja de Cristo, quem persegue ela está perseguindo o próprio Jesus. Eu já começo dizendo para vocês nessa noite: não se importa com quem te persegue, sabendo nós nessa noite, que quem se levanta para perseguir você não está te perseguindo. Quem levanta para perseguir a sua pessoa, quem levanta para te caluniar, quem levanta, aleluia, para levantar falsas testemunhas contra a tua pessoa, quem levanta, aleluia, para te entristecer, para te abater, para tentar te derrubar, saiba de uma coisa: talvez você pense, essa pessoa quer me parar, essa pessoa quer me prejudicar, essa pessoa, aleluia, ela quer entrar em conflito comigo, essa pessoa está tentando diversas formas de acabar com a minha vida, armando cilada, armando, aleluia, oh glória a Deus, tentando fazer uma armadilha para a minha pessoa, para tentar me derrubar. Ei, eu venho dizer algo para vocês nessa noite. Você que é cristão, você que crê em Deus e crê que Deus está contigo, hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Tem alguém te perseguindo? Descansa, sabe por quê? Porque ele não está absolutamente te perseguindo, ele está perseguindo aquele que te chamou. Oh glória! Ele está perseguindo aquele que te escolheu. Eles estão perseguindo aquele que, aleluia, entra na peleja e falou: ei, ai daquele que tocar na minha filha, ai daquele que tocar no meu filho, aqueles que se ousadamente tentar, farei descer a sepultura. Por isso ele diz: não temas, pois eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te atemorizes, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, é pela destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se irritaram contra ti. Aquele que, aleluia, se levantar contra ti, perecerá. Oh Jesus, tô com a voz bem cansada, mas Jesus está falando aqui. Então vamos retomar aqui ao texto. Primeiro nós vemos Saulo, quem sabe assim, né, com algum espírito ruim em seu corpo.
Porque se ele estava pesquisando pessoas honestas para conduzir presos sem quer que muitas das vezes elas não tinham feito nada, Paulo ele não estava bem. A sua saúde ela não estava bem. E outra, eu quero deixar bem claro para você que lê a Bíblia, para você que ouve ministrações, eu quero liberar a palavra da verdade para vocês, tá? Comigo, se não for para pregar a verdade, eu nem me arrisco, nem subo no altar, nem abro o link. Tem que ser pregar a verdade. E para me pregar ela, eu tenho que conhecer. E se eu não conhecer, eu não posso pregar. Mas eu quero dizer para os irmãos que há muitos pregadores e também pastores, líderes, dirigentes, diáconos, presbíteros, aleluia, anciãos, aleluia, padres, quem quer que seja, que diz que o nome de Saulo mudou para Paulo. Quem já ouviu isso daí? Diga glória a Deus. Seja sincero. Quem já ouviu isso? Que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Quem ouviu? Ninguém ouviu isso? Isso é muito pregado. Amém. Ninguém nunca ouviu isso, só a irmã Sandra. Isso aí é muito pregado em cima dos altares. Mas eu prego uma verdade para vocês nessa noite. O nome de Saulo, ele não foi mudado para Paulo. A realidade é que nessa cultura, nessa época, era de costume, aleluia, a pessoa ter mais de um nome. Quer ver uma coisa? Aleluia. Tem um outro fulano que ele tem 2 nomes. Glória a Deus. Glória a Deus, me deu um branco, Jesus. Oh, meu Deus. Pedro Simão. Tem lugar que você vai ver chamando ele de Simão. Tem lugar que você vai ver chamando de Pedro. Ou seja, ele tem 2 nomes. Ou seja, uma da cultura hebraica, uma da cultura grega, uma da cultura romana. Então, onde quer que ele teve um dia, ungiram ele, vamos supor, a Simão. Ele mudou de lugar, foi para outro. Colocaram ali, consagraram como Pedro. Simão Pedro. Não quer dizer que o nome da pessoa foi trocado. Assim como de Sarai, que era Sarai, depois Deus mudou para Sara. Assim como o nome de Abrão, que era Abrão e Deus mudou para Abraão. Então a diferença, o texto aqui de Saulo, o nome dele não foi mudado de Saulo para Paulo, mas quer dizer que ele tinha esses 2 nomes, Saulo e Paulo. Então hoje vocês estão conhecendo a verdade. Se alguém pregar, já desconheça, porque não tem base esse estudo que diz que Deus trocou. O que tem base é de Abrão. Vai ler lá. E Deus fala, e Deus mudou. Ele mudou daqui em diante o nome de Abrão para Abraão. Mudou daqui em diante o nome de Sarai para Sara. Então ali Deus mudou. Aqui não. Aqui já era outra coisinha, não é eu já me deti aqui, eu não quero me deter aqui. Glória a Deus que não é o que eu quero explicar, mas traz aqui uma meditação muito forte. Quando uma vez que nós ouvimos a verdade e nós guarda ela, a gente pratica, a gente já não é enganado, a gente já não fica como pessoas desprovidas, né? Por falta de um estudo, por falta de uma busca, por falta de uma vontade, aleluia, uma ansiosa solicitude para entender, para buscar, para se aperfeiçoar dentro da essência que tem a palavra de Deus. Voltando aqui, o texto que nós leu, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então Jacó, eles tinham esses 2 nomes, não é que deixou de chamar. Se você ler o texto, ele no mesmo capítulo, de um para o outro, ele é chamado Jacó. Só que de um para o outro, ele é chamado Israel. Aí se ele é de novo, aí chama de Jacó. Aí de novo Israel. Porque ele teve esse segundo nome, Israel. Então não foi trocado o nome de Jacó, aleluia, substituído para Israel. Não. Se vocês olharem a história direitinho e ver ali onde tem a passagem dele, que eu não lembro direitinho onde está, aonde eu estou apregoando, mas tem esses 2 nomes, como de Saulo, como de Simão Pedro, né?
como Saulo, Paulo, né? São pessoas que têm mais de um nome. Um exemplo, agora vocês vão pegar a senha. Vocês vão pegar a senha. Não tem gente que tem 2 nomes iguais? Ou seja, é de costume a pessoa dar um nome para o teu filho e logo em seguida colocar um sobrenome. Mas tem pessoa que consagra o filho, aleluia, e coloca com outro nome. Exemplo, eu coloquei o nome dos meus filhos, né? A mãe escolheu o primeiro nome e no segundo eu coloquei o meu, né? Que é os meus gêmeos. Um se chama Thomas Vinícius e o outro se chama Heitor Vinícius. Ou seja, é 2 nomes. Tem gente que vai chamar ele de Vinícius. Tem gente que vai se sentir chamado de Thomas. Tem gente que vai chamar de Vinícius. Tem gente que vai chamar de Heitor. Ou seja, tem 2 nomes. E os 2 nomes podem ser usados. Glória a Deus. Aleluia. É o que acontece com o texto aqui de Saulo, de Jacó, de Sara, de Abraão e de alguns outros. Que é diferente. Aleluia. Ou quer dizer, Jacó, Sara, Abraão foram mudados de um para outro. Agora, Jacó não. Só Sara e Abraão. Agora Jacó, Pedro, Simão, Saulo, Paulo, esses não foram mudados. É assim que são conhecidos. E aqui nós lemos, agora eu vou entrar na mensagem. Glória a Deus que eu não consegui nem entrar na mensagem ainda. Tudo isso daí são 11 minutos e 43 segundos no presente momento, ao qual eu trago somente para o título de introdução, para os irmãos conhecerem um pouco a respeito, né, da vida de Saulo, de Paulo. Aqui vai começar se iniciando no título que nós lemos no versículo 19 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vai dizer assim o título: o perseguidor torna-se perseguido. Sabe o que eu já começo a lembrar com isso? Sabe? Eu começo a lembrar com isso, com aquilo que a gente faz no nosso passado, será aquilo que irá nos perseguir. Ou seja, você teve um passado que não foi muito certo diante de Deus, eu tive um passado, nós tivemos um passado que não foi, aleluia, que não fora, aleluia, certo diante de Deus. Então é normal que o adversário da nossa alma, ele venha nos acusar apontando o passado. Ou seja, é semelhantemente o que está acontecendo com Saulo, o que está acontecendo com Paulo. Por quê? Porque no capítulo 9 ele estava indo, aleluia, seguindo a segunda sinagoga, aleluia, ele estava pedindo cartas para ir a Damasco, aleluia, ele estava buscando ali encontrar alguns que eram daquela religião, alguns que eram daquela seita, quer homens, quer mulheres, para que os conduzisse preso. Só que aqui no verso 19, aleluia, antes, se você voltar aí antes, aleluia, aleluia, se você voltar antes, aleluia, no verso 13, o Senhor aparece por profeta por nome Ananias, aleluia, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, a teus crentes, a teus filhos. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Ou seja, Ananias ficou em choque. Quando Deus apareceu para ele e falou: ei, vai até Paulo, vai até Saulo para mim, fazendo favor. Ananias falou: nossa, meu Deus do céu, logo eu, escolheu logo eu para ir até esse homem, esse cara que persegue, esse cara que apedreja, esse cara que prende, esse cara que mata, logo eu, você quer que eu vou atrás dele? Olha a fama desse cara, olha o que esse cara fez, olha o que esse cara está fazendo, você quer que eu vou atrás dele? Ou suponhamos que quando é uma alma escolhida de Deus, irmãos, vai acontecer o que Deus diz aqui, ó, aleluia, e aqui tem poder, aleluia, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quer ver uma coisa? Deus já tinha escolhido Saulo,
Ananias estava com medo. Quantas das vezes que o Senhor mandou você se posicionar para você ir até um traficante, até um cheirador de cocaína, até um fumador de crack, de maconha, de tabaco, não sei, aleluia, até uma pessoa que cheira bafora, uma pessoa que vende, aleluia, drogas, em tráfico de entorpecente, uma pessoa até mesmo que vende o próprio corpo. Deus falou: ei, vai até aquela pessoa e eu direi o que há de falar para ela quando abrir a tua boca. E muitas das vezes você, nós, aleluia, ilustramento, aleluia, nós entende que Deus fala para nós ir e nós fala: não, aquela pessoa ela não vai aceitar, não, aquela pessoa não vai me receber bem. Não, mas o cara tá vendendo droga. Não, mas o cara tá armado. O cara tá com a faca. O cara tá com um revólver. O cara tá com uma pistola. Ah, o cara tá dentro da viatura. Tá embargado dentro do comboio. O cara tá com os olhos estalados, cheirado de cocaína. O cara tá muito louco de K9, de K2. Ela tá se torcendo no chão. Eu não vou até eles, não. E Deus falou: vai até aquela pessoa, porque ali para mim serás um vaso novo. Vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Aleluia. Começa a pensar comigo. Paulo, em 3 dias, Paulo ele é transformado. Paulo ele fica cego. Paulo ele jejua. Paulo ele não bebe, ele não come. Paulo ele fica cego 3 dias e 3 noites. E dentre 3 dias e 3 noites, no encontro pela qual um esplendor o cercou, o chegou de cima para baixo, de modo que ele caiu por terra, de modo que ele perdeu a visão, de modo que o esplendor era tão forte, mas tão forte. E eu já cheguei a pregar nas minhas ministrações que esse mesmo esplendor que apareceu para Saulo, apareceu para mim quando eu estava entrando no hospital, com mais de 12 disparos por arma de fogo no meu corpo, quando o meu corpo estava ficando anestesiado sozinho, quando a minha vista começou a escurecer, eu falei, aleluia, para minha mãe: mãe, eu estou morrendo, minhas vistas estavam escurecendo devagar, meu corpo por completo, da cabeça aos pés, está adormecendo. E foi quando, aleluia, eu estava desmaiando e acordando por causa da hemorragia interna. Não vazou nada por fora, mas estava vazando por dentro. As perfurações eram inúmeras, de modo que está relatado nos meus papéis aqui, aleluia, dos médicos que fala ferimento, diversos disparos, ferimento por armas de fogo. Ele não fala foi 12, ele não fala foi 10, mas ele fala diverso. Diverso significa muitos. E quando eu cheguei no hospital, aleluia, não é fugindo da mensagem não, porque quando eu vejo essa conversão de Saulo no caminho para Damasco, é semelhantemente algumas das coisas que eu passei para me converter. Deus apareceu para Saulo e permitiu ele ficar cego 3 dias. Deus apareceu para mim e eu também fiquei cego. Sabe por quê? Porque quando eu acordei, o carro chegou no hospital comigo, abuzinando, atônito. Aí eu acordei. Aí quando eu acordei, porque eu estava desmaiando, acordando no meio do caminho, aí eu vi que eu estava dentro do hospital, no estacionamento já. E o barulho de buzina era para que alguém corresse para vir me resgatar, me tirar do carro e me levar o mais rápido possível. Que pela medicina era para me ter morrido no lugar. Oh glória! Assim como muitos tomam só um na perna, no braço, na barriga, só um morreu em minutos. Eu fui, tomei os disparos, era 12:30. Eu cheguei no hospital depois de 30 minutos. Cheguei, era 1 da tarde. Enfim, vou pular porque eu não quero me deter aqui. Aí eu cheguei e acordei porque eu estava desmaiado no carro. Aí eu decidi abrir a porta porque eu vi que eu estava com consciência. Quando eu acordava eu tinha uma consciência, lembro de tudo até agora, como se estivesse acontecendo agora. E
Aleluia. Aí eu falei, nossa, já que eu tô no hospital, deixa eu abrir a porta logo, para que quando alguém correr até o carro, não precisa ter o trabalho de abrir a porta, porque vai demorar. Até abrir a porta para me tirar já é... Talvez eu já morri, mas eu já deixei a porta aberta. Eu estava atrás de uma Palio Candy, no banco de trás, do lado direito, que é o lado do passageiro, não o lado do motorista, o lado direito de trás. Aí eu já abri aquela porta, eu abri. Aí eu já fiquei esperando alguém que me resgatasse, porque eu não tinha força. Na hora Deus me deu força, eu só conseguia mexer do pescoço para cima, porque o meu corpo estava como se tivesse costurado no asfalto. Estava pesado. As balas que entrou 12 andaram, ficaram caminhando por dentro de mim, de modo que eu achei que meu corpo tinha atrofiado. E tinha atrofiado, não mexia. Mas naquele momento a minha mão mexeu e eu abri a porta. Aí quando eu olhei para fora, assim que quando eu falei com a minha mãe, tô morrendo, minha vista tá apagando, meu corpo tá adormecendo. Aí eu olhei pro lado direito que eu abri a porta. Aí, sabe o que aconteceu? Minha vista apagou inteirinha. Puf. O sol tava mais de 32 graus. Aí eu comecei a olhar, não tava vendo nada, que tava preto, e com os olhos abertos eu não via mais nada. Aleluia. Aí eu comecei a olhar, sentindo assim, aleluia, o meu lado destro, olhando assim, com os olhos abertos e tudo escuro, estava muito sol, muito forte, e eu não via mais nada, e meu corpo adormecendo e a vista estava apagada. Eu fiquei cego fisicamente, mas não foi a parte que é semelhante à de Saulo. Aí o que aconteceu? Quando minha vista ficou escura, eu não enxerguei mais fisicamente, eu estava cego fisicamente. Eu já estava ali morrendo. Só que eu comecei a olhar, aí Deus me deu uma visão espiritual. Ou seja, no físico, eu estava igual Saulo. Porque ele abriu o olho, quando o esplendor apareceu para ele, ele não enxergava. Ele estava com o olho aberto, ele estava enxergando, não estava enxergando nada. Aleluia. E eu, tentando enxergar, não estava enxergando, mas só que Deus me deu uma visão espiritual. Aí eu comecei a ver espiritualmente. Aí Deus me mostrou 3 anjos vestidos com aquelas capas semelhantemente a de um médico, de um cirurgião. Só que há uma diferença. E está dentro da Bíblia, eu não estou copiando da Bíblia não, está dentro da Bíblia. Deus me fez discernir, Deus me deu o sonho muito antes de eu me converter. E quando eu descobri lendo a palavra, que eu sou novo convertido, eu vi que a Bíblia diz que a vestimenta dos anjos, elas são compridas até os pés. E foi assim que eu vi, e não era médico, sabe por quê? Porque a vestimenta do médico trabalhar aquela branca, ela vai até o joelho, no máximo até abaixo do joelho. E aqueles anjos que Deus colocou para me pegar ali no hospital, quando eu estava dentro do carro e enxergando espiritualmente, porque fisicamente estava cego, eu vi eles, era 3, e eles estavam sincronizados. Um dava um passo com a perna direita dos 3 ia igual. Aleluia, eles pareciam que estava colado um do lado do outro, era um do lado direito, um do lado esquerdo e um no meio. O que estava no meio estava empurrando uma maca, e ele vindo com aquela maca como se fosse de ambulância alta, com rodinha, e correndo, eles corriam para me pegar, e eu vendo aquela visão espiritualmente. Aí Deus permitiu eu não olhar de cima para baixo, aleluia, Deus permitiu olhar de baixo para cima. Olha o mistério, vai pegando o mistério. Já tem gente que está dando glória a Deus aí. Aí o Deus permitiu olhar de baixo para cima, e eu vi que a vestimenta ia até o chão. Aí eu comecei a olhar, vi que era 3. Aí comecei a olhar, vi que o do meio estava empurrando a maca, e tinha um do lado esquerdo, um do lado direito acompanhando. Eu vi que eles estavam sincronizados, que um fazia, os 3 faziam igual, na mesma hora. Aleluia, eu comecei a subir, e não parava de subir. Eu vi que eles tinham mais de 2 metros de altura. Aí comecei a chegar, quando eu fui chegar no rosto para ver quem era, meu Deus, aí fez assim, ó. Era um esplendor amarelo como de ouro, assim como relata que a face de Jesus Cristo, é de Deus, quer dizer, é um esplendor tão tremendo. E eu fui olhar para os anjos, era igual. Só que eu, espiritualmente vendo a visão, eu fui olhar, eu estava olhando, estava acompanhando, estava vendo, estava vindo em 3, estava correndo. Então um estava levando a maca, os outros estavam do lado, e vindo. Eu comecei a olhar de baixo para cima. Quando eu cheguei para olhar o rosto, a minha vista ela se apagou. Sabe por quê? Porque grande e forte foi o esplendor, 10 vezes mais do que um sol de 32 graus. Meu Deus. E naquele momento
que eu tentei ver o rosto, eu falei, não, já vi os pés, já vi que é 3, estão vindo. Agora deixa eu ver o rosto. E quando eu apontei os olhos no rosto, na hora aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Saulo. Porque o esplendor veio de cima para baixo. E quando chegou até Saulo, Saulo ficou cego. E eu já estava cego fisicamente, mas Deus me deu a visão espiritual para me mostrar os anjos me pegando, porque Ele mandou. E quando eu cheguei no rosto, aconteceu a mesma coisa. Aí eu já não estava enxergando fisicamente. Aí que eu fiquei cego espiritualmente também, não vi mais nada dali em diante. Ei, eu quero dizer algo para alguém aqui que está me ouvindo. Aleluia, a Bíblia diz que depois desse encontro aqui radical, aleluia, desse encontro, aleluia, firme que Saulo teve com Deus, a Bíblia diz, aleluia, que ele se transformou na hora. A Bíblia diz, aleluia, que Deus chamou Ananias para pregar para ele enquanto Saulo estava 3 dias, 3 noites sem comer, sem beber e cego. Ali no coração dele ele já estava amargurado, ali no coração dele ele já estava arrependido, de modo que Deus, aleluia, falou, aleluia, Saulo, você com mais alguém aí que está perto de você, levanta, vai até a rua direita e lá, aleluia, tem um servo que irá falar contigo. Aleluia, teve alguém para conduzir Saulo. Como que Saulo ia cego, aleluia, sozinho, aleluia, não sei se era a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, eu não sei, eu não lembro, é porque eu estou meio assim, aleluia, em branco do texto, não sei se tinha alguém com Saulo nessa caminhada para Damasco e o conduziu até a rua direita, mas eu sei que ele foi transformado, ele foi mudado, ele foi regenerado, de modo que depois que ele se encontrou com Ananias com medo de Saulo, eu vejo um profeta medroso, eu vejo uma profetisa medrosa, meu Deus, com medo, aleluia. Aí deixa eu avançar, porque eu estou me detendo em coisas que eu não preparei nada aqui, irmãos, Deus está falando na hora, preparei nada, só abri a Bíblia, caiu em Atos, e caiu Atos 9 e eu decidi pregar essa mensagem aqui. Então, retornando à mensagem, a Bíblia diz que Saulo ele era perseguidor. A Bíblia diz que depois que ele se converte, é ele que é perseguido. Ou seja, primeiro ele persegue, logo após ele está sendo perseguido. Sabe o que isso me faz lembrar? Aquilo que nós fazíamos no mundo é aquilo que irá nos perseguir para nos confrontar. Aquilo que nós fazíamos no passado, aquilo que era imoral, aquilo que, aleluia, era sem conduta, aquilo que não tinha jeito, aquilo que era sem futuro, aquilo que era uma loucura, aleluia, que nós fazíamos no nosso passado, não sei se você já percebeu, é aquilo que se levanta para perseguir a tua vida no presente. Sabe por quê? Porque você estava de uma forma, agora o perseguidor real, o pecado original, o perseguidor original, Satanás, ele vai passar a lhe perseguir. Sabe por quê? Porque ele não aguenta ver que você está transformado. A placanaia sub, ripique serébia. Ou seja, sabe o que eu vejo com isso aqui? Irmã Beth, eu começo a entender que ele perseguiu muito crente, mas logo Deus o escolheu e o consagrou, e ele foi transformado e começou a pregar, né? E tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava sobre a pessoa de Jesus, que esse era o Filho de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que os próprios discípulos daquele tempo, eles falaram, quê? Esse pilantra aí que perseguiu tá pregando em nome de Jesus? Como assim? Outra hora ele estava apedrejando, prendendo, aprisionando, perseguindo, matando, levando cativo todos aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Agora ele está pregando o nome do Jesus que ele o perseguia? Que negócio estranho, maluco que é esse? Eu quero dizer para você, esse é o poder de Deus. Quando Deus tem que fazer, vai falar, não era o traficante, lá não era o cheirador de cocaína, lá não era aquela mulher que fumava crack, lá não era ela, agora ela quer sentar no altar para pregar.
Não era ele todo tatuado, todo ferrado, todo manchado, querendo ensinar. Agora é ele que, aleluia, que fazia tudo errado, aleluia, profanava o nome de Deus, aleluia, batia tambor, batia tabaque, fazia tudo que era errado nas músicas mundanas. Agora ele está sentando para ensinar. Oh, é muito forte, irmãos. Para pensar comigo. Eu vejo isso na minha vida. Porque outra hora as pessoas viam que eu era um funkeiro. Eu compositava. Eu trazia composições de música de funk, de trap, de love song, love acústico, de rap, aleluia, de música apologia ao crime, aleluia, de música de letra pornográfica. E teve umas pessoas que conheceu, aí do nada veio assim, oxi, ele tá pregando, tá com um canal, tá enviando mensagem, tá evangelizando, tá tendo, aleluia, tá pregando pra todo lugar. Como assim? Logo ele que fumava maconha nas esquinas, logo ele que vendia ali um negocinho ilícito, logo ele que andava armado dentro das vielas com 2, 3 revólver e fora as outras que estavam dentro da casa, logo ele sentando para ensinar. Será que é verdade uma coisa dessa? Isso é fogo de palha. Parece que eu começo a ver aqui, irmã Alessandra, aleluia, pessoas que não vai se contentar com a tua pessoa nesse presente. Eles vão falar, no caminho que ela estava errado, ela fazia tudo que era imoral. Eu estou ilustrando, amém? Eu estou só ilustrando uma comparação, um exemplo, aleluia. Nossa, ela fazia as coisas imoral, agora é ela que quer ser missionária, agora é ela que quer ser evangelista. Volta ao passado dela, volta 7 anos atrás, volta 10 anos atrás. O que ela fazia? Agora é ela que quer dar uma de certinha, de santinha. É o que aconteceu com Saulo. Porque viram que Saulo era uma pessoa perseguidor. Saulo era uma pessoa terrível. Aí de uma hora para outra, porque Saulo ele perseguia todos que invocavam o nome de Jesus. Aí dentre 3 dias, Saulo estava pregando em nome de Deus. Aleluia. Dentro de 3 dias, 3 noites, Saulo estava proclamando e provando e testificando que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus Cristo era o enviado, era o Messias prometido, era os servos para os judeus, era, aleluia, o Filho do homem, aleluia, ali Mateus, o Espírito Santo era considerado, aleluia, o servo, o filho do homem, em João, se eu não me engano, aleluia, uma mudança radical, profunda, irmãos. Eu me vejo todinho na história de Saulo, irmãos. Não é porque eu tô querendo, ele tá querendo ser como ninguém é mais como Saulo. Ninguém nunca vai ser como Paulo. Mas tem muita coisa que aconteceu com Saulo que aconteceu comigo. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E eu já vou finalizar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Então veja, irmãos. Irmã Beth, é de dentro para fora. Deus muda o coração de modo que a pessoa fala, antes eu estava esticando carreira para me cheirar, hoje eu vou esticar a carreira para me pregar. Aleluia. Eu estava juntando, aleluia, pó, farinha, ponta de bituca de maconha no chão, hoje eu estou juntando agenda para proclamar e fazer o nome dele conhecido. Antes, aleluia, eu estava perdendo tempo com as coisas vãs, inútil, moral. Hoje perde tempo com a consagração, e na consagração desce que forma que a pessoa, aleluia, não está nem aí, aleluia, de forma que perde todo o fôlego, perde a voz, mas não deixa de buscar, mas não deixa de clamar, mas não deixa de honrar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então vou finalizar. Irmãos, o perseguidor original, a saber, Satanás, ele sabe do teu passado, irmã. Ele sabe do teu passado, irmãs. Ele sabe do meu passado. Afinal, ele teve atuando no nosso passado e nossas vidas.
Então, quando ele vê que Deus mudou de dentro para fora, porque a pessoa ela tinha vontade e fazia a composição de já tinha quase 100 músicas, aleluia, que dava para o reino dos infernos. Essas músicas de batuque, essas músicas de funk, já tinha uma pessoa que queria acumular, fazer. Hoje não, hoje o desejo dela é pregar a verdade, é compor hino cristão, é compor hino, aleluia, profético, escatológico, é hino, aleluia, cristocêntrico, porque hoje os hinos, aleluia, que diz gospel, que o gospel não é de Deus, aleluia, tá lá, aleluia, são, aleluia, egocêntrico, aonde tá o homem envolvido ali, aleluia, eu, e chama Deus, a pessoa de Jesus de ele, fala dele, não tem mais reverência. Essas mensagens cantadas na música é egocêntrica. Então aquele que praticava e fazia música mundana, hoje está fazendo música cristocêntrica, espiritual, para a glória, para o reino de Deus. Ou seja, irmãos, para me finalizar, tenho 2 minutos para me finalizar. O povo viu Saulo e falou assim, oxi, nós não vamos aceitar esse cara aqui dentro da sinagoga, não. Esse cara até ontem rastejou a pessoa pela roupa, pelo colarinho, pelo cabelo, pedrejou, amordaçou, tornou cativo, levou preso, matou. Agora quer pregar em nome de Jesus? Isso aí é um enrustido. Isso aí é um fogo de palha. Ei, aleluia, aprenda comigo. Quando Deus entra na peleja, a vitória é garantida. Quando Deus entra na guerra, aleluia, nossos inimigos temem e tremem diante de Deus. Quando o nosso Deus entra, a mudança é tão tremenda, que o povo fala, eu não acredito, isso é mentira, isso é fogo de palha, isso não é possível, não tem jeito, não tinha solução. Eu não dava até 14 anos para ele ter morrido, eu não dava até 20 anos para ela ter morrido, eu não dava não sei quanto para o capeta ter levado a alma dele para o inferno. Hoje ele está pregando, eu só acredito vendo, e vendo ainda tem que fazer prova com Deus, porque eu não creio. Esse é um Deus que tem todo o poder, aleluia, aleluia, que pega as coisas loucas como um Saulo para confundir a sábia. É isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo tem um costume daqueles do narizinho em pé, sabe? Aquelas pessoas que se sente, que acha que é madame, que é patroa. Tem que tomar vergonha, é um povo safado. Não fala logo assim. Povo pilantra. Aí o povo acha que se a pessoa fuma, ela não é digna. Olha esse cara aí todo sujo, fedendo no meio da esquina na rua, esse mendigo. Esse cara não vai pro céu, não, ele vai pro inferno. Enxuga o livro pela capa. Aí Deus entra na vida da pessoa e fala, ei, tu não falou que ele ia pro inferno? Tu não falou que o Satanás ia beber o sangue dele? Tu não falou que nesta noite ainda o próprio inimigo daria mais de 9 disparos com aquela 9 milímetros na cabeça, no peito dele? Você não falou? Olha ele aí como ele tá firme e forte pregando a palavra. Olha ela aí como ela tá, aleluia, fazendo obras missionárias, fazendo a obra de Deus. Aí, ó, cala a tua boca, limpa a tua boca, limpa a tua língua, corta a tua língua, que a tua língua tá como de uma vaca grande, gorda, aleluia, muito grande, batendo para um lado, batendo para o outro. Para de falar dos outros sem saber o que sucede na vida da pessoa. É necessário, antes de nós querer falar de alguém, olhar para nós primeiro. Oh, glória! Aprenda hoje, irmãos,
Aprenda hoje. É por isso que Deus pega as coisas loucas, sabe por quê? Porque aquela riquinha do prédio de 1 milhão, do prédio mais rico da Alphaville, ela despreza aquela pessoa jogada na rua, aquela pessoa pedindo R$1, 10 centavos, 5 centavos para juntar para comer, ou para fumar, eu não sei. Ela despreza, dizendo que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas é por isso que Deus escolhe as coisas loucas, para confundir aqueles que acham que são, que acham que sabem, que acham que fazem, que acham que agrada a Deus, mas estão profanando o nome de Jesus. É forte. Aleluia. Por isso que Deus escolheu o irmão Vinícius. É por isso que Deus escolheu a irmã Alessandra. É por isso que Deus escolheu. Sabe por quê? Porque disseram para você no ano de 2009 que a tua vida seria, vendeu, aleluia, o corpo, desculpa pela expressão, a tua vida seria ficar pedindo dinheiro para um, pedindo dinheiro para outros, desempregada, cheio de filho, não sabe nem quem é o pai, aleluia. Diziam que era isso, mas hoje Deus escolheu, pegou, limpou, purificou, remiu, colocou na tua obra, pelo sangue que foi vertido e manou na cruz do Calvário. Ele transformou as nossas vidas e colocou nos lugares dos príncipes, e hoje quem vê não acredita. Oh, glória a Deus. É isso que Deus vai fazer com teu filho, Alessandra, que está lá cativo, aleluia, em Recife, não sei se é em Recife, em Pernambuco, não lembro, que está cativo lá, encadeado. Desculpa me falar, mas é isso que Deus está me falando. Ele vai fazer isso com Augusto, ele vai tirar lá, e tem gente que está olhando, está falando lá, tá vendo a missionária? Olha o filho dela onde está preso lá em Pernambuco, tá vendo ela? Olha o filho dela onde foi parar, não tem mais jeito, lá não tem mais saída, vai sair de lá pior. Mas Deus está falando aqui que ele já entrou dentro daquela cela, ele já entrou naquele lugar onde a hora não passa, onde os dias são iguais todos os dias, aonde o café da manhã é 5 da manhã, aonde o almoço é 11 da manhã, aonde a janta é 3 da tarde, e passou de 3 da tarde, o que vem, irmão Vinícius? Mais nada. Entra pra cela, fecha a cela, tranca a cela, e vai esperar até o outro dia para poder comer, vai esperar até o outro dia para poder tomar um sol, para jogar no aquário. É isso que Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Falaram que não ia ter jeito. Aleluia, Jesus. Falaram que não ia ter chance. É por isso que Deus escolhe, aleluia, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia, Deus. Falaram que não ia ter chance. Deus chegou e fez o quê? Mostrou o contrário. A medicina falou para minha mãe em 2021, 29 de março. Aleluia, por volta das 11h40, porque eu cheguei no hospital, era 1 da tarde. Fiquei desassistido e de 1 da tarde até 11h40 dá 10 horas de relógio, conta aí. Aleluia. E os médicos falaram: ei, qual Deus que tu serve? Qual é a sua religião? Ele pode tomar sangue? Porque tem religião que não aceita sangue de ninguém. Eu esqueci qual que é, acho que é do Testemunho de Jeová, e tem umas outras. Ela falou: ó, você tem Deus na tua vida? Então clama a ele, que 99,9% é a chance que nós temos que ele irá morrer. Então já clama o teu Deus aí, já chama ele aí, ora por ele aí, porque nós a certeza que nós temos é que ele irá morrer, não irá sobreviver. O que aconteceu? Cheguei até morrer na mesa de cirurgia. Assim como os médicos disseram, eu morri. Do nada Deus me trouxe de volta. Aí os médicos até brincaram. Falou: ei, não é Vinícius de Oliveira mais não, agora é Vinícius do Milagre. Aleluia. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus aqui tremendo, numa simples palavra. Meu Deus, ele está aqui, irmãos. E a medicina falou: não tem mais jeito. E cheguei a morrer. Talvez os médicos, talvez tinham algum
ateu ali, não sei, aleluia, e vendo assim que ele já não tinha, aleluia, expectativa nenhuma, pela medicina mesmo também, não tinha chance nenhuma de eu sobreviver, aleluia, mas quando eles viam morrendo, eles falaram, tá vendo, falei que ia morrer, agora deixa, lava as mãos, tira as luvas, já era, não precisa mexer mais que não tem mais jeito, mas Deus chegou ali naquele lugar, porque ele já estava lá, sabe por quê? Porque as mulheres da limpeza, que passavam limpando a UTI, que passavam limpando as quartos de lugar de recuperação, os quartos ali de lugar de área respiratória, depois que eu acordei de estar em coma, induzido e sedado, elas foram até mim só para me contar o testemunho e falou assim, filho, Deus é muito tremendo na sua vida, sabe por quê? Porque eu te vi lá na UTI, e quando eu te vi na UTI, aleluia, era vários médicos, era vários turnos, saía grupo de médico, entrava outro grupo, saía outro grupo, entrava outro, porque eles não podiam ficar mais de 40 minutos mexendo, tinha que entrar outros, para eles não cansar, para eles não errar, para eles não trazer algum risco grave para tua vida. Só que uma coisa interessante que eu vi lá acontecer com você no meio daqueles médicos, sabe o que aconteceu? O médico, irmãos, na área de cirurgia, sabe o que acontece? Tem ar condicionado, é refrigerado, aquele lugar, aleluia, é frio, é gelado, não pode ser quente, mas sabe o que as mulheres viu? Elas viam que todos os médicos que estavam em volta do leito onde eles estavam me operando, que foram 15 cirurgias, todos eles suavam com a tamanha glória do Espírito Santo dos anjos que estava ao lado ali, conduzindo cada um para mexer ali, aleluia, no meu corpo ali, porque o médico talvez nem queria mexer, porque deixou jogado 10 horas num hospital só com soro, esperando morrer para não ter que mexer, esperando a morte vir levar e trazer a separação do corpo e a alma para não ter que mexer. Falou, não, é bandido, é tatuado, é preto, tomou tiro, deixa morrer. Então o que aconteceu? As mulheres chegou para mim e falou, filho, Deus é muito tremendo na tua vida. Eu via vários turnos trocando de médico, vários, e todos que mexiam, sabe, até aqueles que dão a tesoura, porque tem uns que põem a mão na massa, tem uns que rasga, põe a mão na sua pele, põe a mão dentro do órgão, põe a mão dentro da sua barriga, como eles me abriram do peito até embaixo, ali perto ali da virilha, eles abriram meu corpo, aleluia, de modo que, aleluia, fez a cirurgia ali, operou 50%, foi arrancado do intestino, operou o fígado, operou o pulmão, operou o estômago, de modo que eles rasgou no meu, pôs a mão, até aqueles que dão só ao bisturi, a tesoura, eles suavam de tamanha glória que estava ali naquele centro cirúrgico. O que foi isso aí que eles estavam suando? Eles não estavam correndo. Lá não estava quente, não estava abafado. Lá estava frio, irmãos. Ar-condicionado de primeira linha. Ali tudo congelado, tudo frio ali. E por que eles estavam suando, irmãos? Sabe por quê? Porque o próprio Jesus estava ali. Aleluia. Conduzindo os médicos a mexer para que a cirurgia seja 100% perfeita. Oh, glória. Meu Deus, é muito forte, eu vou parar por aqui. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus aí, para esse Deus tremendo? Abre a tua boca, glória abre o microfone e dê glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Sim. Meu Deus, tu és grande, Senhor. Quem falou? Eu vou ficar por aqui, irmãos. Eu creio que já deu para entender bastante aí. Muitas coisas já foram ditas, né? Porque assim, tem pregador, não falando mal, mas se nós for pregar alguma mensagem, a gente tem que pregar o texto e o contexto daquela mensagem. E isso que eu estou trazendo da minha vida se enquadra aqui nesse texto aqui de Saulo. Tanto naquele quando ele ficou cego, aconteceu a mesma coisa comigo que eu contei para os irmãos. Deus apareceu para ele, aconteceu aquilo com ele. Deus apareceu para mim, aconteceu aquilo comigo. É semelhantemente, é aparente, aleluia, não é igual, é bem parecido. Então, eu creio que essa mensagem é uma mensagem que edifica e aumentou a fé daqueles que estão ouvindo aí. Amém, irmãos?
Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Os irmãos estão cansados, parece. Amém, irmão. Glória a Deus. Lindo. Muito lindo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É Quando o irmão isso. falava aí que você ficava aquecido, que você ficava quente lá, o lugar lá que você estava ficava aquecido, dá a impressão, é como se a gente vê o anjo colocando brasa, esquentando o lugar lá que você estava, irmão. Coisa linda, viu? Testemunha linda demais, meu Deus do céu. Eu também tenho nossa fé, irmão, esse testemunho do seu irmão. Meu Deus. Eu acho que não precisava nem pregar essa palavra aí, irmão. Só meu Deus do céu. É verdade. É coisa linda demais. Isso aumenta muito a fé da gente, irmão. Olha, É verdade, Deus verdade. é muito lindo na sua vida, viu? Muito lindo mesmo. E Deus fez promessa para mim no leito mesmo lá, antes de eu imaginar que eu ia me converter. Deus fez promessa, ele falou assim, ó, irmão, através daquelas irmãs, que tinha irmãs da limpeza, que ia lá no meu quarto, que foi um caso que abalou todo o hospital, irmãos. Deus moveu todo mundo ali, mano. Todo mundo ficou comovido do Todo jeito que mundo você chegou, foi cheio como da você glória, saiu. todo mundo glorificou a Deus. Muito lindo, irmão. Coisa linda demais. E escutar um testemunho desse e ficar ainda falando que não é de Deus, olha, Deus vai pegar bonito, porque eu nunca vi um testemunho desse na minha vida. Eu nunca vi. Já vi outros testemunhos do homem sem língua, outras coisas, assim, nesse sentido assim, de chegar todo furado, perfurado de bala e sobreviver, eu nunca vi, não. Não é para agradecer o irmão, não, mas eu nunca vi na minha vida. E olha que eu conheço a Jesus já há uns 30 anos já, na minha caminhada. Glória a Deus. E para todas as coisas há um propósito, né, irmãos? Deus me fez discernir que nesse propósito que Deus operou na minha vida, tipo, ele operou no hospital inteiro, irmãos. Porque o hospital ele tem vários andares, tem várias áreas, tem várias funções, tem vários anexos, né? Tem UTI, CTI, área respiratória, tem várias funções, o hospital é grande. Então imagina, cada pessoa que saiu da sua função, do seu andar, aonde trabalhava, para ir ver o caso. Eu creio que se tivesse algum ateu ali dentro do hospital, na hora, não tem como não, irmãos. O cara fala que não acredita em Deus, a mulher fala que não crê em Deus, que, né, não consegue ver em Deus em nada, mas eu creio que por esse testemunho, se tivesse algum ateu ali, na hora ele passou a crer em Deus, irmãos. Na hora, não tem como. Não tem como. É tremendo demais. Glória a Deus. Agora, quando o irmão falava com a irmã, acho que a irmã Alessandra, né, Carinho, sobre o filho dela também, eu senti como se senti o sofrimento, né, dele lá nesse lugar. Eu não sei se ele está preso, não sei onde ele está, mas eu senti um sofrimento muito grande da mãe, né? Eu sou mãe, eu sei como é que é, e o sofrimento dele também, né, da família, né? E a irmã creia que o Senhor está trabalhando na vida dele, né? Se o Senhor permitiu que ele chegou a esse ponto, irmã, porque o Senhor vai fazer um milagre na vida dele, como ele fez na vida do irmão Vinícius. Porque às vezes nós falamos tanto com o jovem, tanto, que o Senhor às vezes permite alguma coisa assim para o Senhor trabalhar e transformar do jeito dele, como transformou a igreja, o jeito do irmão. É fato. Isso era brasileira, né? É verdade. Então o Senhor às vezes permite, a gente fala e eles não dão ouvido. Às vezes o Senhor permite assim que passa assim, mas o Senhor está cuidando do seu filho. Eu não sei que situação que ele está, né? Mas a irmã continua firme, que qualquer hora dessa a senhora vai ter uma surpresa do Senhor, né? Quando o Senhor trouxer ele, vai ser uma transformação geral, assim como ele fez na vida do profeta. Em nome de Jesus. Vamos continuar orando por ele. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já vi isso também, eu converso com ele direto, né? Ele está lá em Pernambuco, né? E as cadeias de Pernambuco são terríveis, né, irmão? Todas são terríveis, né? Mas
Misericórdia. Eu não gosto nem de ficar pensando. É bom a gente nem ficar comentando muito, né? Porque assim, a gente sabe como é que é sofrido, né? É dolorido com a mãe. E lá onde ele tá, só entra parentes de primeiro grau. Só pai, mãe, irmãos, filho e mulher. Aí, como ele não tem pai, que o pai dele, com um tiro só, morreu, viu? Meu Deus. Quando você estava falando aí, que é muito lindo esse testemunho do nosso evangelista Vinícius, que tomou esses tiros todos. O pai dele só tomou um e não suportou e faleceu. E eu tô aqui em São Paulo, eu só vejo meu filho só por chamada de vídeo às vezes, né? Porque a gente evita muito estar ligando para que no momento não esteja passando policial, alguma coisa assim, né? E Ele tem tem quantos anos? 2 anos e acho que é 2 anos e 6 meses que ele está preso, que eu não vejo ele. E ele tem quantos anos? Ele tem 23. Ele é mais novo do que eu. 23 anos. E tem 2 anos e meio que a senhora não fala com ele? Que eu não vejo. Que não vê ele. Mas tem notícias dele? Tem o Tem. WhatsApp dele, né? Nesse instante eu estava conversando com ele, mas ele, assim, é dolorido, né, para mim, né, porque eu queria meu filho pertinho de mim, né, mas Deus quis assim para tratar, né. Eu não sei se o irmão Vinícius já ouviu alguns testemunhos falando também que tem jovens que o Senhor permite de prender, porque lá eles ficam guardados, né? No tempo do Senhor, né? Se sair para a rua, aí cai na mão do diabo, é perigoso morrer, né? Deus tem falado isso, que meu filho não está preso, ele está guardado. Mas eu creio que Deus está cuidando dele. É isso que me conforta, sabe? E Deus tem promessa, sim, já fez promessa de me levar até lá, mas eu estou esperando o tempo de Deus para eu ver meu filho e abraçar meu filho. Eu creio que eu vou vê-lo. Glória a Deus. Pode crer. Pode crer que... irmão, a gente, cada um de nós temos uma cruz, né? Cada um de nós, o Senhor ele usa, ele permite, né? Tocar no que nós amamos, para nos mudar, para nos mudar. Às vezes é na saúde, às vezes é no filho. Também, minha irmã, eu tenho esse filho preso lá em Recife, que é no estado de Pernambuco, e tem uma filha que está ali do outro lado, aqui no outro quarto, que tomou um tiro e ficou paraplégica. Olha só. E ela tá acamada hoje e eu cuido dela. E ela tomou um tiro, o tiro pegou no ombro e se alojou na medula. Pra você ver, né, o que Deus, ele... A cada um tem um propósito, né? Você levou 12 tiros e tá aí, né? Sim. Só perdi uma tá aí perna. pulando com a perna só, mas tá aí. Glória a Deus pra cá, pra lá. Não para. O irmão tá desde ontem, acho que. Desde ontem à tarde. Lá pra cá, pra lá, pra cá. Eu falei, Jesus, o senhor não cansa, não. Que homem que é esse? Cansa nada. Às vezes, né? É bem, bem raro, né? Ontem eu cansei, né? Porque... A gente brinca assim, mas não é brincadeira, não. Não é fácil, né? A irmã tá aí nessa luta, mas creio que o Senhor, ele escolheu, né, a irmã para passar por isso, porque ele sabe que ele pode contar com você, né? Ele sabe que a sua fé é muito grande nele e que ele vai, uma hora o Senhor vai acabar com esse sofrimento, né? Não é brincadeira, não. Mas a gente vai orar pela irmã. O que é bonito nesse grupo, sabe o que eu gosto desse grupo? É a união dos irmãos, sabe? E resposta de oração. Tudo que a gente põe para orar aí, o Senhor responde. Eu acho tão lindo. O Senhor já tirou pessoas da UTI através desse grupo.
O Senhor já curou pessoas através desse grupo aqui, de câncer. Então, tudo que a gente coloca na mão do Senhor nesse grupo, o Senhor tem um mistério que move nesse grupo. Está quase acabando, nós estamos arrastando, nós estamos ali, dando glória. Isso é importante. Verdade, minha amada. Eu entrei hoje, né? E graças a Deus eu tô amando esse grupo. Eu vou deixar o irmão Vinícius descansar, porque desde ontem que ele está ligado, daqui a pouco ele vai ser arrebatado, coitado. Coitado não, que bom para ele, né? Coitado de nós que vamos ficar com saudade. Vai nada, vocês vão junto. O irmão tá cansado. Vocês vão Tem que junto. tomar umas vitaminas, irmão, para ficar forte. Glória a Deus. Verdade. Amém. Deixa então encerrar essa palavra aqui que eu tô... Não quero atrapalhar vocês, não. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Desculpa aí ter Não, tomado fique em tempo. paz. É até bom nós conversar, porque né, às vezes fica correndo ali, eu quero dormir logo, mas é bom ter esse tipo de troca de experiência, que Mas a eu gente senti vai muito vendo, a né? presença de Deus aí nesse testemunho. Toda vez que você conta o teu testemunho, irmão, misericórdia, é coisa linda demais. Meus filhos que precisavam sentar. Eu mandei pro meu genro, eu falei, se você não se converter agora, é que você é muito pedra de coração, viu? Ele falou assim, sério, eu quero ver esse jovem pessoalmente. Eu falei, pois uma hora eu vou marcar. Eu falo isso também para minhas filhas aqui. Eu tenho a Rafaele, que também está afastada dos caminhos do Senhor. E tenho a Vitória, que graças a Deus está nos caminhos, né? Mas tem que consertar alguma coisa, né? Todos nós temos que sempre estar consertando algo, né? E eu falo eles são muito... jovens, eles que têm que ouvir essas coisas, assim. Eu falo muito do testemunho dele. E gostaria também que um dia ele vai vir aqui. Estou esperando a resposta dele até hoje. Ele ainda não me respondeu. Dia 11 de fevereiro, se está confirmado, para eu falar com o meu pastor, para ele vir aqui ministrar aqui e falar esse testemunho aí na nossa igreja aqui. Mas tem gravado, viu, irmão, o testemunho dele. Eu já mostrei um pedaço aqui pro meu genro, ele chorou, igual criança, disse que quer conhecer ele pessoalmente. Mano, difícil encontrar ele. Ele não para. Aleluia. Vamos marcar todo mundo aí. Quem tá no Ceará, vem pra cá. Quem tá na Bahia, vem pra cá. Tem que juntar, irmão, um monte de jovens, sabe? Esses jovens que ficam aí com essas motos assim pra baixo, voando. É verdade. Tem uns genros aqui que não tem juízo. Se pudesse, eu marcava e eu ia encontrar com esse pessoal aí. Amém, Jesus. Mas tá bom, irmãos, eu quero parar aqui, senão eu vou atrapalhar Nós mais. vamos- Atrapalhar não, porque eu senti tão gostoso. Eu falei, eu vou falar um pouquinho aqui, porque é lindo demais. Toda vez que você conta esse testemunho, eu fico... Amém. Nós vamos se encontrar aí, você que está no Ceará, você que está em outro lugar. Pode contar, toda vez que eu falo é certo. Um dia eu paro aí na igreja de vocês, um dia eu paro aí perto da casa de vocês. Vai ser certo. Como eu não paro, uma hora do nada, quando vai ver, parece que eu tô fugindo da pessoa, mas quando vai ver, Deus me leva até a pessoa e eu nem sabia que a pessoa morava ali. Uma mora aqui pertinho, uma mora do meu lado. Uma hora eu vou encontrar você por aí, vou pegar um Uber e vou colocar dentro. Falar, vamos, agora você vai lá na minha igreja. Amém, glória a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Fica na Glória a paciência Deus. de Deus, que as irmãs já estão tudo saindo, cansado. Não vou falar. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Então é isso, irmãos, né? A palavra foi ministrada, né? Deus, ele tocou nós aí com sua palavra, e que todos venham ter uma ótima noite com Jesus, tá? E vamos continuar, nós estamos num propósito aí de leitura bíblica, né? Todo dia alcançar uma meta de 2 a 5 capítulos lidos por dia. E vamos avançar, irmãos, vamos avançar porque, né, Deus está me usando muito para falar em cima dos altares, né, para perguntar quem da igreja já leu a Bíblia inteira. Aí tem crente de cabeça branca lá, ninguém, hoje a igreja estava lotada. 1, 2 pessoas no meio de 60, de 70 que já leu a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha.
né? Eu falo por mim também, né? Só que eu sou novo convertido, né? Tem uma diferença, né? Agora aqueles que tá há muito tempo e não leu a Bíblia inteira, tá pedindo para ser enganado. Mas vamos continuar esse propósito, amém? Tudo para a glória e para a honra de Deus, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o amor eterno de Deus esteja com todos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Dormem bem. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu posso ficar lá. Não, mas isso aqui eu vou estar aqui uma hora. Calma aí, ó.